A manhã começava fria em Petrópolis quando Aline cruzou os portões da imponente mansão Vasconcelos. Com uma mochila discreta nas costas, olhos baixos e passos silenciosos, ela foi recebida por Sônia, a governanta de confiança da casa, que a examinou de cima a baixo antes de lhe mostrar os aposentos dos empregados. Aline aceitou tudo em silêncio, apenas acenando com a cabeça. Não fazia perguntas e tampouco respondia com mais do que o necessário. Era educada, eficiente e invisível, do jeito que a mansão gostava. O patrão, Alberto Vasconcelos, um homem viúvo de 68 anos, conhecido por seu temperamento difícil e sua aversão a mudanças, observava tudo com olhos desconfiados do segundo andar. Onde a Sônia foi arranjar essa daí? Murmurou, de braços cruzados, enquanto via Aline organizar a louça com precisão quase cirúrgica. Os dias seguintes seguiram num silêncio quase clínico. Aline não se envolvia com os outros funcionários, não falava ao telefone, não ria. Quando Sônia tentou puxar conversa sobre sua família, Aline apenas sorriu de leve e disse: "Prefiro não falar sobre isso." Alberto, cada vez mais intrigado, começou a reparar nos detalhes, o modo como Aline mexia no chá, as mãos firmes ao cortar legumes, o jeito que observava discretamente cada frasco de remédio da despensa. Ele era paranoico por natureza, e agora tinha certeza de que havia algo estranho ali. Mas foi no final de uma tarde cinzenta, enquanto limpava o escritório, que Aline congelou. Ela havia derrubado acidentalmente uma pasta de papéis. Ao abaixar-se para recolhê-los, viu uma caixa de remédios sobre a escrivaninha. Os comprimidos estavam organizados por cor, nome e horário. Mas foi o nome de um deles, Clopidogrel, que a fez empalidecer. Seu corpo enrijeceu. As mãos tremiam, mas ela rapidamente se recompôs quando ouviu passos no corredor. Alberto entrou e percebeu seu leve tremor. "Está tudo bem, Aline?" Ela forçou um sorriso. "Sim, senhor, está tudo certo." Mas no fundo, algo havia mudado. E Alberto, observando cada gesto, começava a ter certeza, aquela mulher escondia algo grande. E agora, ele queria saber o que. Era uma noite de gala na mansão Vasconcelos. Lustres acesos, música de cordas ao fundo e taças de cristal tilintando a cada brinde. A comemoração dos 69 anos de Alberto reunia empresários, políticos e membros da elite carioca. Tudo cuidadosamente organizado por Sônia e executado com perfeição pelos funcionários, entre eles, Aline, que se movia pelas bordas do salão como uma sombra eficiente. Vestida com discrição, cabelos presos em coque, Aline servia discretamente champanhe quando ouviu um som abafado vindo da escadaria. Era um tropeço. Em segundos, os olhares se voltaram. Alberto, pálido, segurava o peito e caía de joelhos perto da mesa principal. "Tio!" gritou Júlio, seu sobrinho, atravessando os convidados. O silêncio tomou conta. Alguns gritaram por ajuda, outros filmavam. Mas ninguém se movia com convicção, até Aline correr. A bandeja voou ao chão quando ela se ajoelhou ao lado de Alberto. Seus olhos analisaram rapidamente, suor frio, respiração curta, pele úmida, dor intensa no peito irradiando para o braço esquerdo. "Preciso que alguém traga a caixa de primeiros socorros, agora. E liguem para a emergência!" gritou, com firmeza que não combinava com sua função. Pressionou levemente o pulso de Alberto,
Deitou-o de lado, soltou o colarinho e manteve a cabeça elevada. Enquanto Sônia corria para trazer a caixa, Aline mantinha o olhar fixo no rosto do patrão, falando com calma, tentando estabilizar sua respiração. Os convidados murmuravam entre si. Quem era ela? Como sabia o que fazer? Desde quando empregadas sabem sobre sintomas cardíacos? Cochichou uma senhora, em tom desconfiado. No canto do salão, Júlio observava, sério. Não parecia aliviado, parecia intrigado. Aquela mulher sabia demais. E ninguém sabia quem ela realmente era. Quando a ambulância chegou e Alberto foi levado, ainda consciente graças à intervenção rápida, Aline já estava de pé, recolhendo os cacos da bandeja como se nada tivesse acontecido. Mas para Júlio, aquilo era o início de algo maior. E ele estava determinado a descobrir cada detalhe do passado daquela estranha que havia se tornado a nova heroína da noite. Nos dias que seguiram a festa, a rotina na mansão parecia ter voltado ao normal, mas apenas na superfície. Aline continuava cumprindo suas tarefas com precisão e silêncio, mas seus passos agora eram vigiados. Júlio, o sobrinho de Alberto, começava a passar mais tempo na casa sob o pretexto de cuidar do tio, embora ficasse mais interessado em observar Aline. Como alguém que limpa chão sabe reanimar um homem em colapso? Murmurava ele para si mesmo, tomando notas mentais. Aline, percebendo os olhares insistentes, evitava qualquer contato direto com Júlio. Se ele entrava em um cômodo, ela saía pelo outro. Era cautelosa, mas Júlio era persistente. Aline, posso te fazer uma pergunta? Tentou ele, em tom leve, numa manhã no jardim. Ela apenas respondeu com um olhar e um sorriso neutro. Prefiro não conversar durante o expediente, Sr. Júlio. Sônia, a governanta, assistia a tudo com olhos atentos. Era discreta, mas parecia sempre surgir nos momentos certos, ou errados. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que trabalhava para os Vasconcelos há mais de 30 anos. Ela mantinha uma relação quase maternal com Alberto, mas sua expressão endurecia sempre que Aline era mencionada. Foi numa tarde comum que algo inusitado aconteceu. Lúcia, uma das faxineiras, limpava o quarto de Aline quando derrubou sem querer uma caixa no fundo do armário. Dentro, entre meias dobradas e um pequeno caderno, havia um objeto incomum, um estetoscópio antigo, com as iniciais ACR gravadas discretamente na lateral metálica. Assustada, Lúcia mostrou o achado a Sônia, que tomou o objeto nas mãos, olhou por alguns segundos, e sem dizer uma palavra, o guardou em uma gaveta trancada da lavanderia. Naquela noite, Sônia subiu discretamente até o quarto de Aline. Bateu na porta 2 vezes. Precisamos conversar. Aline, imóvel por um segundo, respirou fundo antes de abrir. Seu olhar dizia tudo. Ela sabia que o tempo de silêncio estava se encurtando. E Sônia, talvez soubesse mais do que todos ali dentro jamais imaginaram. Era uma manhã abafada quando Alberto acordou sentindo uma pressão incômoda no peito. Não era tão intensa quanto o episódio da festa, mas o desconforto era claro. Tentou ignorar, como sempre fazia, levantando-se devagar. Mas ao descer as escadas, seus passos vacilaram e a mão apertou o corrimão com força. Aline, que limpava o rol naquele instante, percebeu o tremor sutil nas pernas do patrão. Sem pensar 2 vezes, correu até ele e o amparou antes que caísse.
O senhor está pálido. Está sentindo dor novamente? Perguntou com calma, apoiando-o até o sofá. É só uma tontura, vai passar. Murmurou ele, irritado por se sentir vulnerável. Mas Aline não o ouviu. Com mãos firmes, verificou a respiração e o pulso dele, puxou uma almofada e o orientou a elevar os pés. Trouxe um copo de água, afastou os curiosos e exigiu silêncio absoluto. Depois de alguns minutos, a cor de Alberto começou a voltar ao rosto. Obrigado, disse ele, com voz mais fraca, mais sincera. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Foi a primeira vez que ele olhou para Aline com algo parecido com respeito. A desconfiança parecia ter cedido espaço à gratidão. No mesmo dia, uma nova presença abalou a mansão, Beatriz Vasconcelos, filha única de Alberto, chegada de Lisboa sem aviso prévio. Fria, elegante com o olhar de quem nunca prova nada, Beatriz não demorou a notar Aline. E essa é a nova funcionária? Perguntou, encarando-a dos pés à cabeça. Durante o jantar, observou Aline em silêncio. Notou seus gestos controlados, a forma como evitava perguntas, e o jeito técnico com que servia a comida. Algo não batia. Na madrugada, sem dizer nada a ninguém, Beatriz ligou para um técnico de segurança de confiança. Na manhã seguinte, pequenas câmeras foram instaladas em locais estratégicos, corredor dos quartos, cozinha, lavanderia e até no quarto de Aline. Ela queria respostas. E estava disposta a conseguir, mesmo que para isso tivesse que invadir todos os limites possíveis. As imagens captadas pelas câmeras ocultas deixaram Beatriz perplexa. Em uma das gravações, feita no fim de uma tarde silenciosa, Aline aparecia no quarto de Alberto, ajoelhada diante da perna do pai. Com luvas descartáveis e uma concentração quase clínica, ela aplicava uma pomada antibiótica sobre uma lesão inflamada na panturrilha. Movimentos precisos. Cuidados detalhados. Nenhuma dúvida no olhar. Ela está tratando uma úlcera venosa como uma enfermeira experiente, ou melhor, como uma médica, disse Beatriz, ao rever a cena, sozinha no escritório de seu pai. No dia seguinte, ao encontrar Aline dobrando lençóis na lavanderia, Beatriz não perdeu tempo. Querida, me diga uma coisa, onde você aprendeu a tratar úlceras com tanta técnica? Perguntou, com o tom afiado de quem já conhecia a resposta. Aline manteve a calma. Cuido do meu pai do jeito que qualquer pessoa com um pouco de bom senso cuidaria. Só isso. Não se faça de sonsa. Eu vi as imagens. Você sabe o que está fazendo. E ninguém aprende isso limpando o chão. Aline olhou para ela por um instante longo. Depois abaixou os olhos. Eu não sou médica, senhora Beatriz. Não mais. Beatriz percebeu a hesitação. A palavra mais soou como uma rachadura. Mas antes que pudesse pressionar, Sônia apareceu no corredor, interrompendo a tensão. Naquela noite, Aline sentou-se sozinha em seu pequeno quarto, com o estetoscópio nas mãos. As lembranças voltaram como uma enxurrada: o hospital, a sala de emergência, o som do monitor cardíaco, e o rosto de um paciente que ela não conseguiu salvar. Um erro. Um instante. E tudo desmoronou. Ela deixou a medicina. Mudou de nome. Fugiu de si mesma. Mas o passado não pretendia ficar onde estava.
Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, ouviu uma voz que não escutava havia anos. Doutora Aline Costa Ribeiro? Ela virou-se lentamente. À sua frente, com um sorriso tenso, estava Caio Antunes, ex-colega de residência, agora com olhos que diziam: "Eu sei quem você é. E sei o que você fez." Aline não sabia o que doía mais, o nome Doutora Aline Costa Ribeiro ecoando em seus ouvidos ou o olhar de Caio Antunes, parado à sua frente, como um espelho de um passado que ela havia enterrado a custo alto. "Eu não vim aqui para te expor, Aline", disse ele, em voz baixa, enquanto ela o levava discretamente para a parte de trás da mansão, longe das câmeras. "Mas preciso da sua ajuda. É sobre um paciente, de antes." "Lembra de André Camargo?" Aline congelou. André. Um jovem com uma condição cardíaca rara que ela acompanhou por meses antes de sua saída do hospital. Ela havia prometido ajudá-lo, mas o erro fatal com outro paciente naquela semana a fez abandonar tudo, inclusive ele. Ele está de volta à fila de espera por um transplante, e ninguém entende o quadro dele como você entendia. Ele está piorando, Aline. "E se você não ajudar?" Caio hesitou. "Talvez a família Vasconcelos precise saber quem você realmente é." Ela o encarou com raiva contida. "Você está me chantageando? Estou te lembrando de quem você foi, e do que ainda pode ser." Ela respirou fundo, dividida. Tudo o que construiu ali, a confiança de Alberto, o respeito de Sônia, até mesmo os olhares mais brandos de Beatriz, desabaria se Caio falasse. Mas a culpa por ter abandonado André, por fugir da medicina, também a sufocava. O que Aline não sabia era que Júlio estava ouvindo tudo. Do outro lado do corredor, escondido atrás da porta entreaberta da despensa, Júlio absorvia cada palavra. Seu rosto se iluminava lentamente com uma ideia venenosa. Mais tarde, ele entrou no quarto de Alberto, com um semblante preocupado. "Tio, precisamos conversar sobre seu testamento. Certas pessoas nesta casa podem não ser quem dizem ser. Acho que está na hora de reavaliar quem realmente se importa com o senhor." E assim, enquanto Aline enfrentava o dilema entre o passado e o presente, Júlio tramava silenciosamente, preparando o terreno para virar tudo a seu favor, usando o segredo dela como arma. Os dias seguintes trouxeram uma névoa silenciosa sobre a mansão Vasconcelos. Alberto, antes mais disposto, começou a apresentar sintomas estranhos, náuseas frequentes, fraqueza repentina, episódios de confusão. O médico da família atribuía os sintomas à idade e ao estresse, mas Aline sabia que havia algo errado. Ela conhecia aqueles sinais. Eles não coincidiam com o histórico estável de Alberto. Começou a observar discretamente os frascos de remédios na gaveta do escritório, no armário do quarto e até no banheiro. Notou pequenas alterações nos rótulos, nos comprimidos, cores diferentes, tamanhos sutilmente alterados. Foi quando encontrou um blister de digoxina trocado. E ela sabia exatamente o que aquilo causaria em excesso: intoxicação progressiva. Era envenenamento. Lento. Planejado. Ao mesmo tempo, Júlio se mostrava cada vez mais presente, oferecendo-se para ajudar com documentos, finanças, até mesmo nos cuidados diários do tio. E sorria demais. Aline passou a desconfiar com convicção. Mas denunciar Júlio sem provas concretas seria como colocar sua própria permanência em risco.
Já bastava o fardo do segredo médico. Agora, mais um risco pairava sobre ela e sobre Alberto. Numa tarde silenciosa, Sônia bateu à porta do quarto de Aline com os olhos cansados. Preciso te contar uma coisa que guardei por tempo demais, disse, sentando-se na ponta da cama. Aline, ainda abalada pelas descobertas, apenas escutou. Eu cuidei da mãe biológica da Beatriz quando ela era bebê. Ela era muito jovem, e o pai de Alberto a rejeitou. A história oficial da família diz que Beatriz é filha da falecida esposa dele, mas a verdade é outra. Beatriz é filha de uma mulher que foi expulsa, apagada da história da família. Eu prometi manter isso em segredo. Aline olhou para Sônia com surpresa. Por que está me contando isso agora? Por que estou vendo o que estão fazendo com o Alberto? E se você vai enfrentá-los, vai precisar saber com quem está lidando. Júlio não é o único com sede de poder nesta casa. O peso dos segredos, antigos e novos, tornava a atmosfera na mansão cada vez mais densa. E Aline, já dividida entre passado e presente, agora se via no centro de uma teia de mentiras que podia custar vidas. O silêncio da noite na mansão era interrompido apenas pelo leve som dos passos de Aline no corredor. Já passava da meia-noite quando ela percebeu luz saindo por baixo da porta do escritório de Alberto, um cômodo que, naquela hora, deveria estar trancado. Aproximou-se com cuidado e ouviu barulhos suaves de vidro, papel sendo rasgado e o som inconfundível de um frasco sendo aberto. Aline empurrou a porta com firmeza. Lá dentro, Júlio estava curvado sobre a escrivaninha, trocando comprimidos em um dos frascos do tratamento de Alberto. O que você está fazendo? Gritou ela, o choque estampado no rosto. Júlio congelou, mas em segundos se recompôs com um sorriso gelado. Que pena, Aline, você viu demais. Ela avançou para pegar o frasco, mas ele a impediu com uma mão no braço e a outra sacando o celular do bolso. Eu gravei tudo. Todas as conversas com o tal Dr. Caio. E tenho imagens das câmeras escondidas também, incluindo você, tratando meu tio como uma médica escondida. Sabe o que isso significa? Você mentiu. Fraudou identidade. Pode ir presa. O sangue fugiu do rosto de Aline. Pela primeira vez em meses, ela sentiu medo verdadeiro. Na manhã seguinte, procurou Caio em um hospital particular da cidade. Entrou no consultório dele sem avisar, os olhos firmes apesar do nervosismo. Você disse que eu podia ser quem eu era de novo, então me ajude a salvar Alberto. Agora. Antes que seja tarde demais. Caio concordou com um aceno. Enquanto isso, Beatriz, incomodada com os segredos no ar, começou a vasculhar o antigo arquivo do pai no porão da mansão. Entre pastas mofadas e papéis esquecidos, encontrou uma pasta com o nome, Antes de Cristo Ribeiro. Lá estavam recortes de jornais antigos, certificados médicos e um artigo de revista que estampava a manchete: Cirurgiã brasileira salva paciente em procedimento inédito. Beatriz leu, surpresa, o nome completo, Aline Costa Ribeiro. Ela sentou-se em silêncio, encarando a foto da jovem médica com um brilho determinado no olhar. Pela primeira vez, algo dentro de Beatriz começou a mudar. E Aline deixou de ser uma ameaça, para tornar-se um enigma que precisava ser compreendido. A tarde estava quente e abafada, e a mansão parecia envolta em uma tensão invisível.
Alberto havia passado a manhã reclamando de dores no peito e uma pressão desconfortável no braço. Beatriz insistiu para que ele fosse ao hospital, mas ele se recusou, teimoso como sempre. Pouco depois das 15 horas, no jardim da propriedade, durante um lanche com a família, Alberto levou as mãos ao peito com força e caiu para trás na cadeira, os olhos revirando e a respiração cortada. O som das porcelanas quebrando se misturou aos gritos desesperados de Sônia e dos funcionários. Ele está tendo um infarto! Gritou Beatriz, tremendo. Chamem a ambulância! Rápido! Completou Sônia, em pânico. Mas o sinal estava fraco. Os paramédicos demorariam. O tempo corria. Todos estavam paralisados. Todos, menos Aline. Empurrando cadeiras e taças para o lado, ela ajoelhou-se ao lado do corpo inerte de Alberto. Verificou o pulso. Nada. Os batimentos, ausentes. O tempo parecia parar, mas seu instinto médico havia despertado com fúria. Júlio, traga a maleta de primeiros socorros, agora! Ordenou, firme. Enquanto ele hesitava, fingindo confusão, Beatriz correu e trouxe o kit. Aline abriu a camisa de Alberto e começou compressões torácicas com ritmo e força precisos. Cada movimento era limpo, decidido. Aplicou respiração boca a boca, revezando com as massagens. Estava coberta de suor, mas seus olhos não vacilavam. Não me deixe agora, Sr. Alberto, murmurava, entre uma compressão e outra. Minutos depois, um soluço. Um pequeno suspiro. Os olhos de Alberto se abriram lentamente, confusos, mas vivos. A multidão explodiu em exclamações e lágrimas. Ela salvou ele. Meu Deus, ela salvou ele! Repetia Beatriz, sem acreditar. Júlio, pálido, recuou discretamente pela lateral da casa. Ouviu as sirenes se aproximando. Sabia que não teria mais controle. Sabia que seus dias estavam contados. Correu em direção ao portão de trás e desapareceu antes que a polícia chegasse. Enquanto os paramédicos assumiam os cuidados, Beatriz se aproximou de Aline, que ainda respirava com dificuldade, ajoelhada na grama. Ela segurou sua mão com força. Você é muito mais do que imaginamos. E eu estava errada sobre você. Aline olhou para ela com os olhos marejados. Não havia mais máscaras. Nem segredos. Apenas verdade. E vida. 2 dias se passaram desde que Aline salvou a vida de Alberto diante de todos. A mansão, antes repleta de tensões ocultas, agora respirava algo novo, silêncio, respeito e um ar de revelações inevitáveis. Alberto, ainda em recuperação no quarto principal, pediu para vê-la a sós. Quando Aline entrou, vestida ainda como funcionária, mas com a postura de quem não precisava mais se esconder, ele sorriu com uma suavidade que jamais demonstrara antes. Então, Doutora Aline Costa Ribeiro, disse ele, com um ar entre provocação e reverência. Aline sentou-se à beira da cama, respirou fundo e enfim contou tudo, o erro médico que custou a vida de um paciente anos atrás, a renúncia à medicina, a mudança de identidade, a fuga e o desejo profundo de ajudar, mesmo que fosse escondida. Alberto ouviu em silêncio, os olhos fixos nela. Quando ela terminou, havia lágrimas discretas no canto dos olhos dele.
Você errou, como todos nós já erramos. Mas ninguém aqui salvou a minha vida 2 vezes. Só você. Horas depois, com a ajuda de seu advogado, Alberto reescreveu seu testamento. Júlio, oficialmente foragido e agora procurado por tentativa de homicídio e fraude, foi completamente excluído da herança. No lugar dele, uma nova figura surgiu entre os beneficiários, Aline. Mas mais do que os bens, Alberto lhe ofereceu algo inesperado, a direção da Fundação Vasconcelos de Saúde Comunitária, um instituto criado por sua falecida esposa e que ele sempre manteve fechado por medo de erros. Quero que você reabra isso. Faça valer seu domingo. E faça isso como médica, com seu nome. Com orgulho. No fim da tarde, Aline caminhava pelo jardim, quando Beatriz se aproximou com os olhos baixos. Sem dizer uma palavra, a abraçou forte. Me perdoa por tudo. Eu fui arrogante. E cega. Aline apertou o abraço, emocionada. Você só protegeu seu pai. Eu teria feito o mesmo. Agora, com o passado exposto e o peso do silêncio removido, Aline estava livre. Livre para cuidar, para liderar, para amar. Pela primeira vez em anos, ela se sentia inteira, não como empregada, não como fugitiva, mas como médica, mulher e humana. E desta vez, ela não esconderia quem era. Nunca mais.